Professor Belmiro Valverde, o Gustavo Frutti, a partir deste momento, e já antes vinha acontecendo isso, se torna uma espécie de astro-rei municipal. Ganha um poder gravitacional. O problema é que o poder gravitacional traz o bom e também traz o ruim. Muita gente dos velhos esquemas já vinha chegando antes e vai continuar chegando agora. Esse vai ser o maior desafio. Como é que ele vai se livrar dessa gente toda com história pregressa negativa, que a cidade toda sabe, mas que é difícil para você peneirar esse apoio? Exato. Olha, Vili, eu acho que a eleição do Gustavo Frutti é um negócio assim muito interessante, porque na realidade a gente está falando, eu acho, se você olhar um pouquinho para trás, o PT tirou a sorte grande com o Gustavo Frutti. Se nós nos lembrarmos bem a campanha do próprio Gustavo, a chamada militância do PT foi muito relutante em assumir o candidato. Ficou durante muito tempo discutindo se ele era ou não legitimamente um candidato petista. Mas é claro que passou o primeiro turno, eles acharam, bom, agora nós estamos com a mão na prefeitura, não vamos... Professor, pediu um minutinho só porque a Miriam Gonçalves está nesse momento com o nosso repórter. Claro. É a vice agora, vice-prefeita de Curitiba. É você quando terminar com ela. Ok, Vili, voltamos a falar aqui do Tribunal Regional Eleitoral. Estamos aqui com a Miriam Gonçalves, advogada, que é a vice na chapa de Gustavo Frutti. E aí, Miriam, terminou a eleição? Agora sim, dessa vez sim. E agora é comemorar a vitória por hoje só e amanhã já começar a trabalhar. Como foi essa campanha? Ela foi num crescente, né? Nós começamos, às vezes, com uma certa dificuldade inicial, mas aí eu acho que quando se compreendeu a importância dessa aliança do PT com o PDT e com o PV, eu acho que aí nós não paramos mais de crescer e ela se tornou vitoriosa. Você é uma militante do PT, porém nunca havia disputado uma eleição. Para você foi tudo novo, tudo surpresa? Como foi? Olha, eu sempre havia feito assessoria, né? Fiz assessoria da Gleice em várias candidaturas, mas sim, é muito diferente, a emoção é muito maior e a responsabilidade também é muito maior. E no primeiro turno, como foi? Que as pesquisas indicavam que Gustavo Frutti estava sempre em terceiro. A chapa de vocês estava sempre em terceiro lugar e, de repente, decolou. Quer dizer, o sofrimento foi um pouco maior? Olha, eu acho que foram lamentáveis as pesquisas. Eu acho que elas induziram ao eleitor que tinha resistência a um ou outro candidato a fazer uma opção para ganhar a eleição. Eu acho que foi lamentável, isso tem que ser revisto, as regras têm que ser revistas obrigatoriamente para que a gente mantenha uma tranquilidade, uma democracia nas eleições. Como será a Curitiba conduzida por Gustavo Frutti e por Miriam Gonçalves? Olha, as nossas propostas, eu acredito, são muito sérias e as melhores que a gente que se pode pensar para Curitiba. Governaremos 4 anos, com muita, no começo, com certeza, vamos ter que fazer aí um período de transição, mas vamos cumprir as nossas propostas e vamos trabalhar muito para isso. Obrigado, Miriam. Boa sorte daqui. Obrigada a você, obrigada a todo mundo. Obrigada. Essa é a Miriam Gonçalves, é a vice na chapa de Gustavo Frutti. Agora nós vamos com a Solange Berezuc. O Coronel Robertson está aqui da Polícia Militar. Deixa eu aproveitar aqui, já conversamos com o Coronel Robertson para saber como foi essa eleição do ponto de vista da Polícia Militar, Coronel. Foi uma das eleições mais tranquilas que nós temos registro. Em todo o Paraná foram 11 encaminhamentos, isso até às 16 horas, assim contabilizado. Em Curitiba, até esse mesmo horário, foram apenas 4 encaminhamentos. E de todos eles, apenas uma autuação em flagrante na cidade de Ponta Grossa até o momento. A que o senhor atribui essa eleição diferente nesse aspecto de prisões, conduções por parte da polícia? Eu obtive alguma informação aqui que a juíza Adriana Aires Ferreira, se não me engano esse é o nome dela, da 4ª Zona Eleitoral, responsável pela propaganda política, que ela fez um trabalho de reunião com as coordenações, enfim, colocando que a lei seria cumprida à risca. O senhor atribui a esse tipo de conversa anterior? Exatamente, é uma somatória de fatores, entre os quais esse exatamente, porque um comportamento mais adequado, principalmente dos partidos, das pessoas envolvidas diretamente na eleição, traz uma tranquilidade mais natural à questão, mas também há um comportamento mais adequado do cidadão, que foi às urnas, evitou de se envolver em situações de bebidas alcoólicas, de boca de urna. Então tudo isso nessa somatória, juntamente com o trabalho do sistema de segurança pública, deu esse resultado que hoje nós comemoramos. Bom, são 4 prisões em Curitiba, é isso? Exatamente, até às 16 horas eram 4 encaminhamentos, 11 em todo o estado do Paraná. Obviamente, para nós a operação eleição ela só termina amanhã às 6 horas da manhã, porque nós fazemos o acompanhamento não apenas
dos festejos dos candidatos vencedores nas cidades onde eles acontecem, mas também o término do recolhimento de equipamentos, acompanhamento de autoridades. Então, para nós, a operação ela continua. Mas a parte mais importante que era durante a eleição propriamente, já encerrada, mostra que é uma das eleições mais tranquilas que nós temos registrada. A lei seca continua até que horas? Até às 18 horas. Tá bom, depois está tudo liberado? Nem tudo. Se restabelece aí a atividade normal envolvendo a bebida alcoólica, mas ainda assim nós aproveitamos para pedir às pessoas, aquelas que vão às comemorações dos seus candidatos eleitos, procure evitar o excesso de bebida, o excesso de velocidade, o excesso de euforia, para que as pessoas possam comemorar e não hajam mais problemas envolvendo essas mesmas pessoas. Bacana. Obrigado, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Coronel Robertson Bondaruc. Aqui no Tribunal Regional Eleitoral continua a agitação, continua a correria. Deixa eu ouvir aqui o Samek, presidente da Itaipu Nacional, que está aqui também, acompanhando o desenrolar dessa eleição, que está definida agora, Samek. Boa tarde. Sem dúvida, foi uma eleição muito bonita. Temos que, em primeiro lugar, cumprimentar os dois candidatos que foram para o segundo turno. Ratinho Júnior apresentou também muitas propostas consistentes do ponto de vista de melhorar a vida dos curitibanos. E o Gustavo Fruit é muito preparado. Eu tive o privilégio de ser vereador com o Gustavo Fruit. Naquela legislatura, sem sombra de dúvida, era o vereador mais talentoso. Aprimorou-se em Brasília, é estudioso, conhece com profundidade os problemas de Curitiba, apontando soluções, e fizemos uma belíssima composição junto com a Miriam Gonçalves para poder acoplar os programas a nível federal. A presidente Dilma, junto com o presidente Lula, estão mudando o Brasil e mudando para melhor. O Brasil vem melhorando. Eu tenho certeza que essa parceria do PDT com o PDT será muito boa para Curitiba. Estão de parabéns os candidatos, estão de parabéns os vereadores que se elegeram e principalmente a população de Curitiba, que deu um show nessa eleição. Nenhum papel, nenhum tumulto, demonstrando exatamente a qualidade da gente que mora em Curitiba e região metropolitana. Como é que, do ponto de vista partidário, como o PT sai dessa eleição, como o PT deve se conduzir daqui para frente com vistas à eleição de 2014? Eu acho que, na minha avaliação, esse resultado que nós estamos obtendo em São Paulo, estamos obtendo em várias capitais do Brasil, cidades importantes, eu acredito muito isso ao grande momento que vive o Brasil. Repito aqui, o Brasil está mudando e mudando para melhor. Está crescendo, o Brasil vem gerando emprego, mas com uma grande diferença do passado. Gerando emprego, renda, mas com distribuição dessa renda. Gente da classe D, gente da classe E, ascendendo para a classe C, para a classe B, um grande processo de aquisição de bens duráveis, a população tendo acesso a poder comprar uma casa, um automóvel, eletrodomésticos. Conseguimos universalizar a energia elétrica para o conjunto da população brasileira. Portanto, vivemos num grande momento no Brasil, diferentemente do que ocorre na Europa, nos Estados Unidos e por outras partes do mundo. Isso tudo é avaliado pela população. É o poder fazer essa junção de um candidato tão preparado como Gustavo Fruit, tão identificado com o povo de Curitiba, com a sua gente, com seus mandatos. Obviamente, isso resultou nas urnas uma belíssima de uma eleição, repetindo aqui também as qualidades do nosso adversário, que se comportou muito bem nessa eleição. Obrigado, Jorge Samek, presidente da Itaipu. Voltamos no estúdio da Band Curitiba. Reviravolta em Londrina. Ainda é pequena, mas já tem. O PT lá passou adiante do Bellinati. Veja os números. Alexandre Kiref, do partido do PT, 51,3%. O Marcelo Bellinati, 41,6%. A diferença é muito pequena, mas 93% das urnas apuradas em Londrina arrisca, então, o PT levar a cidade de Londrina. Está quase fechando a apuração em Curitiba, estamos com 99,2% e os números são esses aí, ó. 60,5% para Gustavo Fruit, Ratinho Júnior 39,4%. Repetindo, 60,5% para o Fruit, Ratinho Júnior 39,4%. Professor Daniel Medeiros, só uma correção, antes eu falei do Kiref de ser do PT, ele é apoiado pelo PT, mas é do PSD, esse candidato que virou lá em Londrina e está à frente. Professor Daniel, isso que aconteceu em Curitiba, a impressão que o senhor teve, houve até uma euforia muito grande na chapa do Ratinho, que dava a impressão, num certo momento, que podiam levar até no primeiro turno, um trabalho intenso em cima disso, mas depois, no andamento da eleição, a situação mudou. O que fica muito claro é que o Ratinho Júnior conseguiu aquilo que chama de teto no primeiro turno, né? E no segundo turno ele não soube agregar novos votos. Eu diria que o Ratinho perdeu pelos seus erros, mas não propriamente o Fruit ganhou pelos seus acertos. Eu creio que foi muito mais
uma adesão dos eleitores do Dutti, né, pelo fato de Fruit ser Fruit e de Ratinho não ser Carlos Massa. Não penso, o próprio Ratinho já foi meio se desculpando quando foi vendo que realmente era inevitável a sua derrota, de que seus adversários haviam desconstruído as suas propostas. Na verdade, o Ratinho Júnior não teve propostas consistentes para o segundo turno. Ele foi uma candidatura nova, atraente, chamou a atenção, principalmente porque Curitiba é outra cidade do que a gente pensa, como já comentamos em outros programas. Ganhou a adesão, principalmente dos setores, dos bairros novos e mais pobres da cidade, mas alcançou o seu limite no primeiro turno. E não soube, e não foi capaz, né, por diversas circunstâncias, de agregar novos votos. O que não foi um mérito de Fruit, né? Eu acho que foi porque o segundo turno você tem duas opções, né? E o Fruit pareceu a todos o candidato natural, mesmo que não empolgasse necessariamente. A vitória lógico, é legítima e deve ser, sem dúvida alguma, parabenizada, mas o Ratinho deixa um claríssimo recado para a Fruit. Há uma Curitiba que Fruit não conhece, precisa conhecer e precisa atender como prefeito. Professor Sérgio Braga. Eu concordo, né, com a análise, mas eu acho que como eu falei no início, cada eleição nos traz aí uma oportunidade de fazer um balanço, né, sobre a evolução do sistema político brasileiro. E eu acho que as últimas eleições, eu acho um mito essa ideia de que a eleição municipal, ela não envolve questões nacionais. Eu acho que ela também tangencia questões nacionais, né? Eu acho que qual foi a grande novidade na agenda de políticas públicas dessa eleição, que apareceu não só aqui em Curitiba, né, mas apareceu em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Campinas, a grande demanda do eleitorado é por uma infraestrutura urbana de serviços em educação, né? E principalmente creches. Quais os temas que apareceram na campanha? Creches, uniformes, né? Um aparelho de saúde, os hospitais estão muito ruins, sistema de transporte de massa, metrô. Então, quer dizer, foram bem-sucedidos aqueles eleitorados que falaram além do crescimento econômico e além das políticas compensatórias tradicionais, como Bolsa Família, sistema de cotas, né? Políticas que são muito locais. Então, eu acho que o recado dessas urnas, dessas eleições, e o Ratinho um pouco ele transmite isso, né? O eleitorado quis dizer com isso que ele quer uma parceria público-privada não só para estimular o crescimento econômico, para investir em políticas públicas, né? Mas uma parceria público-privada, quer dizer, fora daquela visão estatista tradicional, que o Estado deve suprir tudo, mas para suprir serviços em educação, creches. O Brasil tem um sistema muito pobre de creches, né? Educação integral, o Brasil não tem um sistema público de educação integral ainda hoje, né? Coisa que nos Estados Unidos já tinha no século XIX, né? Quase na metade do século XIX, muitos países americanos já forneciam aos seus cidadãos um bom sistema de saúde. Toda a população era não só analfabeta, mas também analfabeta funcional, né? Sabia fazer as operações básicas, sabia interpretar e ler um texto. Então, eu acho que o grande recado que esses candidatos, né, como o Ratinho aqui em Curitiba, né, o Russomano em São Paulo, o Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, né, eles dão que o cidadão brasileiro está evoluindo de consumidor para cidadão propriamente dito, né, e fora ele está procurando algo mais do que crescimento econômico e do que aquele assistencialismo tradicional que serve muito mais para legitimar uma classe média, né, que está alocada no aparelho de Estado, do que para efetivamente resolver os problemas sociais da grande massa da população brasileira. São problemas de educação, saúde e creche.